Olá, meu nome é Alfredo Carneiro, sou professor de filosofia e editor do site netmundi.org, voltado para a divulgação de arte, cultura e filosofia. Este áudio é baseado no texto Profecia Autorrealizável, quando as crenças determinam os fatos, que se encontra em nosso site na categoria Falácias. Acompanhe atentamente este áudio e descubra como esse tipo de profecia, entre aspas, pode afetar o comportamento das pessoas de forma positiva ou negativa, para que você entenda o poder do incentivo e das ofensas e saiba escolher as palavras com mais cuidado. Sem mais demora, vamos começar. A profecia autorrealizável é um conceito da sociologia moderna criado em 1949 por Robert Merton. Aplica-se principalmente aos grupos sociais. Sua ideia principal é: se uma previsão falsa estiver de acordo com as crenças ou expectativas de um indivíduo, ele é induzido a agir buscando confirmar a suposta profecia, tornando-a verdadeira. Merton criou este conceito ao analisar boatos sobre a falência de bancos. A notícia, inicialmente falsa, gerava perda massiva de clientes e negócios, falindo efetivamente o banco. Assim, o boato tornava-se verdadeiro, contudo, era a própria causa do efeito previsto. Vejamos o que diz o próprio Robert Merton. Abre aspas. A profecia autorrealizável é, no início, uma definição falsa da situação, que motiva um novo comportamento e assim faz com que a concepção originalmente falsa se torne verdadeira. Fecha aspas. A profecia autorrealizável não está na lista das falácias mais conhecidas. No entanto, pode ser considerada uma falácia, pois, em um primeiro momento, é uma falsa descrição da realidade e, em um segundo momento, é uma falsa interpretação dos fatos. Confira este exemplo de profecia autorrealizável no mundo dos negócios, que foi justamente o ramo de pesquisa de Robert Merton. Em 1963, o investidor americano Warren Buffett, ciente do poder das profecias dos analistas financeiros, não se intimidou com as previsões negativas sobre a empresa de cartão de crédito American Express. A fuga de investidores derrubou o preço das ações da companhia. Contudo, Buffett conhecia o potencial da empresa e sabia que o preço das ações caiu não porque a empresa era ruim, mas porque os próprios analistas estavam causando aquilo, tal como ocorre na profecia autorrealizável. Então, aproveitou a queda dos preços para investir, o que lhe rendeu futuramente uma valorização exorbitante. Profecias autorrealizáveis também podem ser úteis para os que não se deixam influenciar facilmente. O próprio Warren Buffett disse certa vez que lê os relatórios dos analistas financeiros quando não tem mais nada engraçado para ler. Agora, vejamos como a profecia autorrealizável pode influenciar as relações humanas e até mesmo determinar os resultados das pessoas. Em uma pesquisa conduzida em 1968 nos Estados Unidos por Robert Rosenthal, estudantes de uma escola conseguiram aumentar o seu QI, isso mesmo, o quociente de inteligência, apenas recebendo o encorajamento dos professores. O nome desse estudo ficou conhecido como Efeito Pigmalião e mostrou como a expectativa positiva influenciou o resultado dos alunos de forma surpreendente, como se os alunos ampliassem suas percepções da realidade para se adequarem às expectativas dos professores. Por isso, a profecia autorrealizável pode ser entendida como fenômeno psicológico semelhante ao efeito Pigmalião, ou seja, uma crença sobre alguém pode determinar sua percepção da realidade, seu comportamento e seus resultados. Como você já deve ter percebido, rotular negativamente alguém pode limitar sua visão de mundo e suas habilidades, afetando seu comportamento de forma nociva. Por isso, a mera escolha de palavras pode determinar os resultados das pessoas, principalmente das crianças, pois são mais vulneráveis e suscetíveis às crenças e palavras dos adultos, conforme sugere a história em quadrinhos que ilustra
o texto desse áudio. Na primeira imagem dessa história em quadrinhos, uma criança está olhando para um quadro que uma professora está apontando. No quadro está escrito: "Você é um idiota". Na segunda imagem, essa mesma criança está tentando ler um livro, mas apenas consegue ler uma coisa escrita, que é a palavra idiota, em todas as páginas. O escritor colombiano Gabriel García Márquez, Prêmio Nobel de Literatura, explorou essa ideia em seu conto intitulado A Profecia Autorrealizável, em que um simples comentário sombrio produz uma histeria coletiva, acabando por destruir um povoado. De forma irônica e inteligente, ele declara, abre aspas, "É impossível não acabar sendo do jeito que os outros acreditam que você é". Fecha aspas.